hoje estão. E eu tenho certeza que na live também tem muitas pessoas, mas o desejo é que essas pessoas que estão aí do outro lado pudessem estar aqui. Hoje eu trago uma mensagem para a igreja, uma mensagem que todos já conhecem. Já foi muito falada, alguns falam de uma forma, outros fazem uma outra interpretação, mas ela nunca deixa de ser importante. E essa canção que a Márcia cantou tem tudo a ver com o tema e com o que nós vamos ouvir nesta manhã. A lição também fez toda parte dessa mensagem, sem programar, sem ter feito nada disso. A mensagem da nossa lição fala lutando pela fé, pela paz, né? Fala das armaduras, das 6 armaduras. Essa canção também fala do que a fé é capaz de fazer. E a mensagem que eu trago hoje para vocês está lá no livro de Marcos, no capítulo 5, do versos 24 ao 34. A incrível história da mulher do fluxo de sangue. Uma fé inabalável e uma transformação completa. Que através dessa mensagem nós possamos entender realmente o verdadeiro significado da fé que nos move, da fé que nos transforma e da fé que nos cura. A igreja ainda continua decorada no amarelo, porque ainda estamos no mês da luta contra o suicídio, contra a depressão, contra a ansiedade e contra todos esses males que o psíquico traz na nossa vida e causa nas nossas vidas. Mas a mensagem não está levada ao Setembro Amarelo, e sim sobre essa fé inabalável dessa mulher, que por longo 12 anos sofreu, e sofreu muito. Vamos fechar nossos olhos, e na sequência vocês podem abrir seus livros em Marcos, capítulo 5, do versos 24 ao 34. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma semana que o Senhor nos amparou. Que através, Pai, desta mensagem, o Teu Espírito Santo possa ser derramado, possa ser levado a tantas famílias e a tantas pessoas que por algum motivo, alguma razão, deixou de acreditar, perdeu a fé, talvez até a esperança. Mas que o Senhor possa conduzir através das Tuas palavras, através dos Teus exemplos, através dos testemunhos de várias pessoas, o quanto a fé em Ti, ela é inabalável. Ela é imensurável. Que através, Senhor, de mim, esse ser humano falho e pecador, que as mensagens fluam com o Teu poder e graça, no santo nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, irmãos, ler essa história linda, né? Dolorosa, sofrida, mas que traz muitos significados para as nossas vidas. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito, mas nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na orla das suas vestes. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal.
Nós mulheres sabemos muito bem o que é sentir cólicas menstruais. Nós temos o nosso período menstrual. E por mais que sejam alguns 5, 3, 4, 8 dias, já sofremos com esse período. Agora você imagina uma pessoa com hemorragia durante 12 anos. A história dessa mulher, ela é marcada por uma fé incomum e uma resiliência extraordinária. Ao lembrar esse relato, nós somos confrontados com as situações adversas que nos levam a refletir sobre nossa própria jornada. Essa mulher, por longo 12 anos, sofreu ali, sozinha, porque naquele lugar, pela lei judaica, ela era uma pessoa impura. Ela se afastou das pessoas que ela amava, se isolou com medo de contaminá-los. Talvez a história dessa mulher, antes desse problema de saúde, era uma mulher feliz, tinha uma vida estabilizada, tinha bens, né? Era uma mulher que não tinha sofrimento com nada. Mas, de repente, por algum motivo, ela descobre uma doença misteriosa. E ela gasta tudo o que ela tinha. Ela gasta com tantos médicos e à procura de tantos médicos e ninguém encontra a cura para aquele problema. Agora você pensa uma pessoa desidratada, pálida, parecendo uma figura daquelas pessoas com anorexia, sem forças. E todos os dias ela tinha aquele mesmo problema e medicação nenhuma conseguia controlar aquele fluxo. Mas aí ela ouviu falar de Jesus. Ela sabia que, mesmo sendo impossível, talvez tocar ali, ela poderia ser curada. Então ela foi para o meio da multidão. Ela saiu mesmo debilitada, mesmo fraca, se arrastando. Ela conseguiu tocar na orla de seu manto. A pergunta às vezes vem, será que por ela tocar naquelas vestes, ela foi curada? Ela foi curada pela sua fé, pela sua grande fé. Porque em meio a tantas dores, a tantos sofrimentos, a tantas humilhações, porque ela foi isolada, ela foi banida daquela sociedade, porque ela tinha uma doença que ninguém sabia o que era. Mas ela sabia que ela seria transformada, porque a fé dela era inabalável, porque ela queria se curar. Agora imagina nós sendo isolados por 12 anos, 12 longos anos das pessoas que a gente mais ama, da nossa família, sendo isolados por algo que ninguém pode chegar perto. Agora você imagina quantas pessoas com tantos problemas, com tantas dificuldades, passando por várias situações, e de repente ela perde toda aquela armadura. Ela acha que até mesmo por alguma hora Deus esqueceu que ela existe. E é dessa forma que nós pensamos, que no meio das nossas tribulações, no meio das nossas dificuldades, nós falamos, meu Deus, por que esqueceste de mim? E na verdade, Jesus não esqueceu de nós, somos nós que esquecemos dele. Muitas das vezes a nossa fé, ela é abalada exatamente porque nós não estamos preparados. Nós não buscamos a Deus a todos os momentos, nós não ouvimos a palavra dele, nós não estudamos a palavra dele. E é devido a toda essa circunstância, quando o inimigo ele ataca, nós vamos realmente fracassar, nós vamos realmente nos fragilizar. Às vezes nós não conseguimos nem resolver as situações dentro das nossas casas. E aí achamos que Deus é culpado por tudo. Mas a história dessa mulher foi diferente. Ela sabia que se ela chegasse e declarasse verdadeiramente a sua fé, e reconhecesse o seu único Salvador, ela seria curada. E assim ela o fez. Nessa história, nós vamos ver 4 características marcantes que, com certeza, nós vamos começar a refletir muito mais sobre os nossos problemas, as nossas dificuldades, sobre os nossos anseios. Às vezes, nós somos tão egoístas
que um simples abraçar, ao simples sorriso para alguém que está passando por uma dificuldade, passando por um momento difícil, não nos importamos. Às vezes tem rostos aqui dentro da nossa igreja que nem estão aqui já tem alguns tempos, alguns meses, alguns dias. E será que nós estamos nos importando com essas pessoas que estão fora daqui? Talvez essas pessoas se distanciaram, não sei por qual motivo, mas Jesus, Ele não tem culpa dos nossos fracassos, das nossas dores, das nossas dificuldades. Jesus é a cura do nosso problema. E muitas das vezes nós nos afastamos, nós nos isolamos porque culpamos a Deus a tudo. Nós afastamos das pessoas porque achamos que o mundo é culpado por tudo aquilo que vivemos. Porque, na verdade, nós sempre queremos buscar um culpado para tudo que nós passamos. E nós não vamos encontrar. Porque o culpado somos nós. O primeiro é a característica, um desafio impossível de ser superado. Essa mulher, ela sofria 12 anos com essa hemorragia, buscando ajuda médica, gastando tudo que ela tinha, mas sem obter a cura. Porque nem sempre o dinheiro é capaz de tudo nessa vida. A gente vê a história do Faustão, ele foi preciso ir para o SUS, para ele conseguir um doador. Um cara milionário, que tinha tudo. Mas se não fosse Deus, se não fosse aquela pessoa ter perdido a vida, ele não estaria vivo hoje para contar o milagre que Deus fez. Imagina o quanto ela enfrentou de dor, de frustração, de desespero, diante dessas situações desconfortáveis. Estamos prestes a abandonar a fé. Muitas das vezes nós passamos por tantas coisas que nós deixamos de lado a nossa fé. Achamos que as coisas ali do mundo, que alguma coisa que alguém fala vai resolver, vai solucionar o nosso problema. E, na verdade, irmãos, nós vamos ter tribulações todos os dias. E se a gente não nos armarmos, não vestirmos essas armaduras, não pôr o escudo, espada, calçado, como diz a nossa lição, nós vamos fracassar. O inimigo vai nos derrotar. Se nós não tivermos um coração puro, não formos honestos, gentis com aqueles que precisam de nós, porque ser um cristão é ser tudo isso. É ter humildade. É assumir aquilo que te fere, aquilo que te dói. Porque quando nós guardamos tantas coisas que não jogamos para fora, não confessamos para Deus, aquilo vai nos matando aos poucos, vai nos deprimindo, vai nos levando para um abismo sem fim, sem volta. Porque nós acumulamos tantas coisas nas nossas vidas, tantas tribulações, carregamos tantos fardos e não compartilhamos com Jesus, mesmo Ele sabendo de tudo aquilo que a gente carrega, nós não confessamos a Ele o que realmente nos fere. A história dessa mulher, ela nos encoraja a perseverar, porque ela desidratada, fraca, pálida, com muita anemia, ela ainda assim confiou que haveria um milagre, mesmo que fosse a última tentativa, mas seria a alternativa certa que ela tomou. Devemos lembrar que mesmo em meio às aflições, Jesus nos prometeu paz e nos incentiva a ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. A segunda característica, uma única solução possível, mas muito desafiadora. Havia uma multidão cercando Jesus. Seria impossível, talvez, para aquela mulher chegar ali, mas com a sua fé, ela sabia que seria possível. E ela foi se rastejando, desafiando todos os seus limites, todas as suas barreiras. Com o restinho de força que ela tinha, ela conseguiu, na passagem de Jesus, ela ainda conseguiu tocar. Porque a fé dela imaginava que se ela só tocasse, ela seria curada. E assim ela foi. E assim aconteceu. Apesar de todos os obstáculos e da exclusão social imposta pelaquela tradição judaica, essa mulher decidiu ir além e buscar a cura. Ela teve uma fé em comum.
arriscando-se a tocar na orla das vestes de Jesus. Sua ação pode até parecer irracional nos olhos humanos, mas é nessa fé irracional e centrada em Jesus que encontramos a solução para os nossos problemas. Quantas vezes nós temos medo? Medo de nos ajoelharmos perante Deus e clamarmos a Ele, e conversar com Ele, de ter um momento íntimo com Ele. Nós não desafiamos, nós temos medo. Por que será que temos medo de nos prostrarmos diante de Deus e suplicar a Ele o que nos machuca? E muitas vezes nós preferimos confessar as nossas dores para um desconhecido, que não vai dar solução nenhuma aos nossos problemas, que nós vamos gastar tempo, saliva, e não vamos obter resultado nenhum, assim como essa mulher fez. Gastou tudo que ela tinha com vários médicos e não obteve cura nenhuma. Mas a esperança dela estava em Cristo Jesus. É assim que a nossa fé deve estar. Diante a meio tantos problemas, nunca desistir. Porque o inimigo vai tentar todos os dias ele vai tentar fazer com que a nossa fé seja abalada. Mas é aí que nós vamos desafiá-lo e dizer: Jesus é meu Salvador. É Ele quem me guarda, é Ele que me cura, é Ele que morreu na cruz para me salvar. É com essa firmeza, é com essa declaração que nós vamos realmente viver essa cura, tanto física quanto espiritual. A terceira característica, um Jesus que impacta e transforma muitas vidas. Como Jesus é maravilhoso, como Jesus ele impacta todos aqueles que estão ali sobre ele. Ao tocar nas vestes de Jesus, essa mulher foi imediatamente curada. E Jesus sentiu o poder fluindo dele. Ele sabia que alguém tinha o tocado com fé. Seu poder transformador não afeta apenas aqueles que recebem a cura, mas também aqueles ao seu redor. Irmãos, Jesus impacta com seu poder. Quantas vezes nós descobrimos que estamos com um diagnóstico talvez que aos olhos humanos é incurável? Quantos relatos de cura nós vimos aqui? A irmã do Hélio foi curada de um câncer porque a fé dela em Jesus foi a cura. Os meus vizinhos, também com câncer, que aos olhos dos médicos seria impossível, eles foram curados. Eu também fui curada pelo santo nome de Jesus. Quando nós somos impactados por Jesus, nós impactamos a todos que estão ao nosso redor. Porque o poder de Jesus é sobrenatural. E para que nos envergonharmos de levar, de testemunhar o que Ele fez nas nossas vidas? Essa mulher não teve nem um segundo sequer de algum ponto de interrogação interferindo ela, de falar diante daquela multidão que ela tinha sido curada. Porque ao sentir o poder saindo, o Jesus questionou que tinha alguém tocando ele. E que naquele momento ali talvez seria crucial fazer isso. Seria até um desrespeito tocar sem a permissão dele. Mas essa mulher viu com tanto medo, ainda assim confessou que ela tinha sido curada. Que ela tocou no manto de Jesus e obteve a cura naquele exato momento. Aquele sangue parou, cessou, não tinha mais nada. E ainda mais, Jesus a chamou de filha e disse: a tua fé te salvou. Como é maravilhoso a gente poder sentir esse amor de Jesus. Como é maravilhoso a gente ser impactado por Ele, nas tribulações, nas alegrias, nas adversidades. Como é bom a gente transmitir para as pessoas o amor dEle. Como é bom a gente falar para alguém que está sofrendo, que está angustiado, que está com depressão. Quanto é bom a gente ouvir, abraçar, fazer com que ela possa sentir desse amor. Como é bom a gente ter humildade, porque foi Ele que nos deu os dons, é Ele que nos transforma. A quarta característica, uma vida plena e abundante. Após a cura, essa mulher não pode mais ocultar sua experiência. Ela falou desse relato, ela disse a todas aquelas pessoas
e deixou ali, ela afirmou perante aquela multidão, perante Jairo, perante os seus discípulos, que ela havia sido curada. Qual grande é o poder da nossa fé, irmãos? Qual grande é o poder que a fé nos faz? Ela nos liberta. Que em meio às nossas dificuldades da nossa vida, da nossa jornada, que nós possamos manter essa fé inabalável em Jesus. Porque a paz nós só vamos ter quando verdadeiramente confessarmos Ele como nosso único Senhor e Salvador. Não são outros deuses, não são os seres humanos, mas sim Ele. É na adversidade que a gente sabe e conhece quem verdadeiramente está ao nosso lado. A história da mulher do fluxo de sangue, ela nos inspira a ter mais fé. Porque essa fé inabalável que ela teve, diante de tantas adversidades, por longo 12 anos, superou tudo aquilo que talvez algo tão simples, né, nos desanima, nos joga para baixo. Através desse relato bíblico, nós aprendemos que mesmo diante de desafios aparentemente impossíveis, podemos confiar em Jesus e agir com coragem. A sua cura vai além do físico, transformando nossas vidas por completo. Que nós possamos buscar essa fé, que nós possamos buscar a cada dia o Espírito Santo nas nossas vidas. Talvez nós nunca vamos encontrar a cura para o luto, porque somente Ele vai aliviar a dor, porque nós nunca vamos estar preparados para isso. Por mais que a gente trabalhe o nosso psicológico, quando nós descobrimos algo muito ruim, uma doença, mas quando nós temos um contato íntimo com Deus, quando nós verdadeiramente declaramos a Ele todas as nossas falhas, tudo o que está nos magoando, você pode ter certeza, meu amigo, pode até demorar um pouquinho, mas você vai encontrar a solução, você vai ter forças para superar, você vai ter sabedoria para conduzir tudo aquilo que você está vivendo. Todos os dias o inimigo nos confronta. Todos os dias ele nos desafia a desistir. Todos os dias ele usa pessoas para falar coisas que nos desmotiva. Mas não é nas pessoas, é em Jesus que encontramos a resposta de tudo. Porque, de alguma forma, Ele também vai usar pessoas para falar com você. Que em meio às adversidades da vida, nós possamos verdadeiramente buscar aquele que nunca nos abandonou. Aquele que nunca dorme. Aquele que sempre está de braços abertos a te receber. Às vezes você se afastou da igreja, você se fechou para o mundo. Talvez você esqueceu por algum momento que Deus existe. Mas eu te falo nesta manhã, Jesus não esqueceu de você. Jesus nunca esquece de ti. Lembra que Ele não é o culpado pelos teus problemas. Não desista de vir à casa do Pai porque você está insatisfeito com algo ou com alguém. Jesus, Ele nos chama para nos purificar verdadeiramente de dentro para fora. Que nós possamos ser mais ouvintes, amáveis, do que julgadores. Que nós possamos ainda mais levar a mensagem do Senhor, sem julgamento e sem ofensas, com paz, com sabedoria. Que nós possamos usar os dons e talentos que Ele nos deu, para fazermos a obra dele acontecer dentro da nossa casa, dentro dos templos. Para fazermos com que aquelas pessoas que estão lá fora, precisando de nós, clamando por socorro, venham. E que venham através do nosso testemunho. Eu chamo o serviço de cântico para finalizarmos essa mensagem. Mas que nós possamos entender e pedir para que Deus possa fazer com que nasça em nós
uma forma diferente de conduzirmos os nossos problemas. Que nasça em nós uma fé verdadeira. Que nasça em nós o poder absoluto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nasce